Muito boa tarde a todos os que estão nos vendo através do satélite Amazonas ou internet. Também nosso irmão Miguel Bermudes Marim. Que Deus te abençoe grandemente e continue te usando grandemente na obra do Senhor neste tempo final. Buscamos na escritura que o nosso irmão William usou ali, de São Mateus capítulo 13, versículo 16. Em diante, no tema que temos para hoje, o mistério da boa terra que é abençoada. Pregado 25 de novembro de 1997 em Ariquemes, Rondônia, Brasil. E ali nosso irmão William ele usou a escritura do Evangelho segundo São Mateus capítulo 13, do versículo 16, onde nos diz: mas bem-aventurados os vossos olhos porque veem. Mas bem-aventurados os vossos olhos porque veem e os vossos ouvidos porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não o viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, ele escreve o Evangelho de Cristo. Vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. E nesta outra Bíblia, aqui, para colocar aí este escrito, nesse mesmo capítulo 13, versículo 11, que diz: e respondendo ele disse, porque a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. E ele escreve aí, o reino dos céus, ou o reino de Deus é igual, é a igreja. E aí ter essa base aí, para continuar aqui lendo, diz: ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, ele escreve o Evangelho do Cristo. Veio o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Porém, o que foi semeado em terreno pedregoso é o que ouve a palavra e a recebe imediatamente com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, mas é de pouca duração. Chegada a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo tropeça, se escandaliza. E aí ele escreve, é um covarde. Quem foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é quem ouve e entende a palavra. Ele dá fruto e produz a 100, a 60 e a 30 por um. E desenha uma estrela, desenha uma pirâmide às eras, e aí escreve 100 por 1, 60 por 1 e 30 por 1. Podem sentar, por favor. Na mensagem, o fruto da boa terra, pregado 14 de novembro de 2000 em Olavarría, Argentina, nos diz:
E temos também um lugar, vamos antes de ler este extrato, na mensagem, o único lugar provisto por Deus para adorar, pregado 22 de novembro de 65. Vamos um momento aqui, na página 7, 28 de novembro de 65, dessa mensagem diz: grande autor deste livro é uma semente. Somos ensinados que um semeador semeou, assim disse o autor. Agora percebemos que a semente crescerá se encontra um tipo apropriado de terreno. Assim, Pai, nessa manhã, tirarias os espinhos e cardos e a incredulidade e os pensamentos escépticos que possam haver em nossos corações, que a palavra de Deus possa crescer livremente regada pelo Espírito em nosso coração. E assim, nós chegarmos a ser o povo de Deus. E aí ele escreve, o terreno correto. E nos diz nessa mensagem, o fruto da boa terra diz, a boa terra é, em tipos e figuras, as almas dos filhos de Deus. É também a igreja do Senhor Jesus Cristo. E é também cada era da igreja do Senhor Jesus Cristo, enquanto está vigente. Enquanto está vigente, essa é a terra. E é também o território onde se cumpre cada era. Isso é a boa terra como território em cada era. E como mensagem, é a mensagem correspondente a cada era. Na mensagem, obras é fé expressa, na página 31, ali nos diz, como este homem aqui que creu que Deus lhe daria a filha, seguro, ele creu que aconteceria e se preparou para isso. Estou me preparando, apesar de que ainda não se via nenhum resultado físico, mas isso não fazia nenhuma diferença. Ele creu, como Abraão, chamou qualquer coisa contrária como se não fosse. Aí está. Portanto, se seu intelecto diz reticências, aqui está o aguilhão agora, o ferrão agora, se seu intelecto diz que essa é a verdade, Deus é o curador das doenças. Sua mente pode testificar que essa é a verdade. Mas, em seu coração, se em seu coração não há solo fértil, fé onde cair, para expressá-lo, não acontecerá. E escreve aí, terreno bom. E no outro lado escreve a menina, e também escreve o intelecto e a fé. Sua mente pode testificar que essa é a verdade, mas em seu coração não há o solo fértil, fé onde cair para expressá-lo, não acontecerá. Se não há um solo fértil, não vai acontecer. Não importa o muito que esse homem externo possa raciocinar com as Escrituras dizendo, é correto. Isso ainda não o torna correto. Continua dizendo aqui na mensagem que estamos lendo, mas vejamos, a boa terra, sim, vai produzir fruto, pois tem que ser semeada uma semente, a boa semente como almas dos filhos de Deus, e se tornam então os filhos de Deus, e também é a palavra, porque na parábola do semeador, a boa semente é a palavra, e o semeador é o filho do homem. E também nessa mensagem que lemos, do único lugar provisto por Deus, mas na página 15, nos diz, se eu trago a vocês uma mensagem metodista, não teria efeito algum para vocês. Esse é o tempo da noiva. Se Moisés tivesse ensinado a mensagem de Noé, não teria tido efeito. Se Jesus tivesse trazido a mensagem de Moisés, não teria tido efeito nenhum, porque a semente predestinada está ali
esperando ser regada por essa água única que é dada para essa semente, vem? Não crescerá com nenhuma outra condição. Tem que ser as condições que a fazem crescer. E ele escreve a condição. Agora você pode pegar um ovo de galinha e colocar numa incubadora, quando deveria estar embaixo de uma galinha, mas chocará de qualquer forma. Coloque embaixo de um cachorro e chocará. É o calor, é a condição que o faz chocar. Assim que tem que ser sob condição. Você pode tomar um bom ovo vivo, são, e colocar embaixo de uma galinha morta, não chocará. Vem? São as condições. Bom, essa é a forma, nesta era, em que estamos vivendo. Temos que encontrar a maneira, e ele escreve condição, a maneira de Deus fazer para esta era. E isso foi o que Martinho Lutero encontrou, isso foi o que John Wesley encontrou, isso foi o que os pentecostais encontraram em sua era. A era de Deus e o tempo para fazê-lo. E ele escreve a era e tempo, porque tem que ser, como lemos, na era correspondente à era vigente, para que possa produzir na terra que vimos que é a igreja produzir esse fruto. Na mensagem Cristo abrindo o entendimento dos seus discípulos, pregado 2 de fevereiro de 2003, aqui em Caiei, Porto Rico, diz: e agora, que diferença há entre a boa terra e os outros terrenos? Porque todos escutam a palavra, porque o evangelho foi ordenado que fosse pregado a toda criatura. A diferença que há é que, mesmo que todos escutam a pregação da palavra, a boa terra é aquela que ouve e entende a palavra. Na mensagem Desvelando Deus, nos diz: na página 44, diz página 44, a Bíblia disse: eu colocarei inimizade entre a semente dela e a semente da serpente. Veja, o véu foi tirado de sobre a palavra, vem? Isso é correto. É revelado aos que mamam. Foi levantado, eles o veem. Ou seja, foi levantado o véu, eles o veem. Ali será, como uma vez foi dito, é correto. Depois será, como foi dito, quando virdes, quando o véu for tirado de sobre a palavra, as tradições são tiradas da palavra. Como Jesus disse numa ocasião: quando vós me virdes, vereis ao Pai. Vem? Deus e sua palavra é um. Entendem agora? Quando a palavra é manifestada, o que é ela? Vem? Jesus disse: esquadrinhai as Escrituras. Vós pensais que tendes... Vós credes em Deus, credes também em mim. Se eu não faço as obras do meu Pai, então não credes em mim, não credes em mim. Mas se eu as faço, eu e meu Pai somos um. Quando me virdes a mim, vistes ao Pai. E quando vós veem a palavra manifestada, vocês veem o Pai, Deus, porque a palavra é o Pai, a palavra é Deus. E a palavra manifestada é Deus mesmo tomando sua própria palavra manifestada. É Deus mesmo tomando sua própria palavra e manifestando-a entre crentes. Nada pode fazer viver a não ser crente, somente crentes. Não é reticências. Ela não... Agora vejam. Em Êxodo,
no capítulo 19, versículo 4 diz: Vistes o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu pacto, sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, embora toda a terra seja minha. Vós me sereis reino sacerdotal e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. E passamos ao versículo 9, desse mesmo capítulo 19. Disse o Senhor a Moisés: Eu virei a ti em uma nuvem espessa, para que o povo ouça enquanto eu falar contigo, e para que também sempre creiam em ti. Então Moisés anunciou as palavras do seu povo ao Senhor. E ele aí tem um papelzinho colado nessa parte, onde ele escreveu o antigo esposo, que aí ele escreve o véu em cima. É a denominação. O novo esposo, o véu, ele escreve, é Cristo. O esposo é o véu. E num dos salmos, fala disso justo no capítulo 19 dos Salmos, no versículo 4 do capítulo 19 diz: Por toda a terra saiu sua voz, e até o extremo do mundo suas palavras. Neles colocou o tabernáculo para o sol, e este, como esposo que sai do seu tálamo, se alegra qual gigante para correr o caminho. Vejam, o esposo aí representado no sol, onde o trigo está sendo amadurecido nessa dispensação do reino, o qual é o esposo, que aí ele escreve, ou seja, o véu. O novo esposo é Cristo, ou seja, o véu. Continua dizendo aqui na página 44, já para passar a 45, ele diz, de desvelando Deus, você pode tomar trigo, pegar um trigo e plantá-lo em um tipo de terreno diferente. Nunca crescerá, mas necessita que o terreno tenha certo fertilizante para que o trigo cresça. E se o trigo não estiver em harmonia com o fertilizante, nunca crescerá. Assim que não importa onde cair a palavra, se não cai no tipo correto de coração, reticências. Jesus disse, alguns caíram no caminho, em rochas, e as aves do céu comeram. E depois disse, outras caíram entre espinhos e abrolhos, os quais, ao se levantarem, se asfixiaram. Tradições, denominações, cuidados do mundo a afogaram. Depois disse, alguma caiu em boa terra e produziu 100 por 1. Disse, esse é o reino de Deus. E lemos ali, o reino de Deus é a igreja. E escreve 100 por 1. É o reino de Deus. E vocês recordam que lemos um escrito que o irmão William escreveu, o que é o 100 por 1. Que são os escolhidos, as prudentes. Ao 30 por 1, escreveu também o que são, e ao 60 por 1, e ao 30 por 1. Creio que o 30 era os 144.000 e o 60 as fátuas. Depois não trouxe esse papelzinho. Continua dizendo, é a mesma coisa, veja. Alguns nunca crerão. Alguns
crerão por um tempo, como os discípulos. Eles o seguiram, muitos deles. Os 70 o seguiram por anos, buscando cerca de ano e meio ou 2 anos, somente buscando encontrar algo nele. Vejam, busquem em Gênesis, capítulo 3, porque ele escreve num estudo ali, se referindo a essa escritura, diz Gênesis 3, versículo 8. Então, ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Aí ele escreve tarde. Aos ares do dia ele escreve tarde, ou seja, que foi à tarde. Se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu, e escondi-me. Perguntou-lhe Deus: quem te ensinou que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Disse o homem: a mulher que me deste por companheira deu-me da árvore e eu comi. E vejam, ele escreve aí, num dos estudos, escreve a pessoa que deixa Deus, porque recordem aí, nesse momento Adão então estava deixando Deus. E veja o que ele diz: a pessoa que deixa Deus sempre se encontrará ouvindo a voz de uma mulher. Assim aconteceu também com Acabe. Se afastou, vejam, ali ele não fez o que, vamos dizer, não fez nada a Nabote, tínhamos lido isso, e não quis nem comer nem nada, mas vejam que aí entrou em cena Jezabel, e fez tudo o que fez, e depois disse: bom, Acabe, vai e toma agora, já está tudo planejado para que tomes a vinha de Nabote. E ele foi e o fez, vem, escutou a voz da sua mulher. Assim também é a igreja representada, representada em Roma, vejam como também se afastam de Deus e escutam a igreja representada na mulher, a igreja católica, romana, e todo esse ensinamento que tem, que é contra o ensinamento divino. E é assim, vejam, em todas as esferas representadas na mulher. E também há homens que também se afastam de Deus ou se afastam do programa que Deus está realizando e, da maioria das ocasiões, sempre se inclinam a escutar a sua mulher. Tem uma parte que ele diz, o irmão Branham, que são, mesmo que não sejam fisicamente fazendo, ou essa maneira diz que são afeminados, porque deixam-se governar por uma mulher. E já vimos aí como ele diz, que o homem que se afasta de Deus termina escutando a voz de uma mulher.
Continua dizendo: alguns crerão por um tempinho. Vamos repetir. Como os discípulos, eles o seguiram, muitos deles. Os 70 o seguiram por anos, buscando cerca de ano e meio, 2, somente buscando encontrar algo nele, algo, tentando descobrir o porquê do poder com que ele fazia as coisas, ou que tipo de truque utilizava. Como era possível que ele conhecesse os segredos do coração das pessoas e o que pensavam? E finalmente encontraram algo. Ele disse que ele desceu do céu, que ele era a mesma palavra. E quando encontraram, isso foi demasiado para eles. Disseram: nenhum homem pode entender isto. E eles se afastaram dele. Essa semente caiu entre espinhos. E escreve: os manufaturados. E escreve: 2 anos. E isso volta a trazer a mesma coisa em toda a congregação. Você tem crentes manufaturados, incrédulos e crentes. Foi assim em toda a congregação. Você os encontra sempre. Alguns aparentam ser crentes. Esse é o pior tipo. Depois estão os não crentes. Este não te aborrecerá. Este simplesmente moverá a cabeça e irá embora. Mas os crentes manufaturados que dizem ser crentes, esse é o tipo que você tem que vigiar. Aos feito crentes. Os 3 aí? Estavam os incrédulos, tão pronto como ele disse: comei a carne do Filho do Homem. Oh, isso foi o que necessitaram. E escreve: Filho do Homem. Os outros eram os manufaturados. Eles permaneceram, até como fez Judas, até o próprio final. Ou seja, esses seguirão até o final. Esses são os que aborrecem, os que sempre que têm que buscar algo para criticar. E isso, vejam, nos selos, ele fala num lugar que o ser humano está feito para criticar, algo assim, diz. Estava vendo aqui porque ele escreveu. Estava vendo porque escreveu. Vamos para 324. Vejam, desde a 323 embaixo diz. Porque é uma pergunta que... É uma das perguntas que fizeram a ele. 323 embaixo diz: mas das centenas de cartas que recebi em relação a isto, quero relatar um caso. Um ministro me escreveu e disse: irmão Branham, sua visão parecia muito escritural e tudo estava bem, até que você falou desse cavalo no céu. Como pode ser um cavalo no céu? Vê você a mente humana eclesiástica? Ele disse: o céu foi criado para humanos, não para cavalos. Bem, vim ao escritório para ditar o seguinte ao meu filho Billy, para que escrevesse. Eu disse, ou seja, para responder a carta, disse: meu precioso irmão, estou muito surpreendido em ver o limite da sua sabedoria. Veja como ele escreve aí. Estou muito surpreendido em ver o limite da sua sabedoria e seu conhecimento das Escrituras. É como, vejam vocês algo. Estando aqui, vocês podem ver que o ser humano, agora é o tempo de que tem que ter uma mente aberta. A pessoa tem que ser, como é que dizem? Há uma palavra que usam muitos.
Há uma palavra. Como que a pessoa não pode se limitar, tem que ter uma mente aberta às coisas que estão ocorrendo, todas as coisas. Mas, no entanto, para as coisas de Deus, não podem ver e chega até certo limite a sabedoria, como está escrevendo ele ali. E não podem ter, como tem para as coisas terrenas, que a pessoa tem que ser, vamos dizer, tem uma palavra, estou aí tentando de recordar. Bom, e para as coisas de Deus, não podem ver as coisas dos diferentes ângulos e ter essa sabedoria a esses níveis altos para poder entender e compreender que as Escrituras, aí entra, tem múltiplos cumprimentos, múltiplas revelações, e aí param em que não, isso tem que ser assim. Vem? Não tem essa, como tem para as coisas terrenas. Estou muito surpreendido, muito surpreso em ver o limite da sua sabedoria e seu conhecimento das Escrituras. Eu não disse que estava no céu. Disse que fui a um lugar como o paraíso, porque Cristo ainda estava mais acima. Mas para satisfazer e dar resposta à sua carta, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 19. Aí verá que quando Jesus vem do mero céu, ele vem sobre um cavalo branco. E todos os santos que o seguem também vêm sobre cavalos brancos. E naquele mesmo lugar havia um que se parecia uma águia, e outro que se parecia um boi, etc. De onde vieram os cavalos que desceram para recolher Elias? Isso somente serve para mostrar que a mente humana sempre anda buscando algo para criticar. Sempre. E estão buscando algo para criticar. E esses são os manufaturados. O crente manufaturado. E aí ele escreve, a mente humana anda buscando algo para criticar. Continua dizendo. Isso foi o que necessitaram. Os outros eram manufaturados. Eles permaneceram até como fez Judas, o próprio final. Mas os crentes reais, eles não podiam explicá-lo, mas creram de qualquer forma. E passaram à frente o véu. E aí coloca reticências. Vejam aí, em Êxodo, o véu, como ele ali fez um análogo com essa escritura, porque todas as escrituras desse capítulo são importantes, vejam. Eles não podiam explicá-lo, mas creram de qualquer forma. E passaram à frente o véu. Agora recordem que não poderão dizer, é que tu disseste tal coisa. Isso está aí. E tu disseste que ia se cumprir assim, assim, assim. Por isso foi que não cremos. Porque isso vai ocorrer. Mas e por que há um grupo que está crendo, onde caiu esse ensinamento em terra fértil, e disse, eu não entendo alguma coisa, mas creio. E se agarraram dessa etapa tão e tão importante para a preparação dos escolhidos? Por quê? Uns estão crendo. Esse ensinamento? Não haverá desculpa depois para vir dizer, é que aqui você disse isso, aqui você disse o outro, mas o que aconteceu com esses outros? O que aconteceu com essa boa terra? Que caiu essa palavra e germinou. Esse fertilizante, quando foi lançado, germinou, brotou a vida, amadureceu. Então, não vai haver desculpa, porque para os escolhidos de Deus, sim, que estão compreendendo, estão entendendo essa etapa na qual ele disse que o trigo amadureceria. A tradição dos incrédulos, tirados para fora, você vê Deus, quando o véu da tradição foi removido, você pode ver
que ainda hoje, Deus é Deus da sua palavra, Ele ainda cumpre sua palavra. Ele é Deus, autor da sua palavra, que está escondido atrás de pele e oculto para o resto. Sim, isso é correto para aqueles que não podem ir atrás do véu. Ele ainda está atrás véus de carne. Notem, então viemos ser parte dele, já que você é o véu que o oculta. Você é parte dele, enquanto Cristo está em você, como Cristo era de Deus, porque Deus estava nele, o fez Deus. E se Cristo está em você, a esperança de glória, você se torna parte de Cristo. Quem crê em mim, as obras que eu faço, Ele também as fará, vem? Você vem ser parte de Cristo enquanto Cristo estiver oculto em você. Depois é velado aos incrédulos. Mas você conhece que Ele está em você. Você está servindo de templo a Cristo que está atrás do véu, a carne. Então, viemos a estar detrás por razão deste véu. O véu, novamente, em carne humana, esconde Deus a palavra dos olhos do incrédulo. Como está escrito, veja, escritas, vós sois cartas escritas, diz a Bíblia. Agora, o que é uma carta, uma epístola? É uma palavra escrita. E você é uma reticências. Em outras palavras, você leria assim, ele diria, vós sois epístolas escritas, ou vós sois a palavra que foi escrita, manifestada. Nada pode ser acrescentado. Você não pode dizer, eu sou uma epístola escrita e depois vivendo qualquer tipo de coisa, exceto o que está escrito. O que já está escrito, porque ninguém pode ser acrescentado ou tirado. Porque nada pode ser acrescentado ou tirado. Veja um pouquinho mais abaixo, porque no domingo vamos ler algo, vamos ter essa mensagem, o mistério de Apocalipse capítulo 5. E vejam, vamos ler algo aqui, já que está nessa página, embaixo, no final dessa página 46. Todo mundo, eles estavam sempre vindo a mim dizendo, irmão Branham, esses 7 trovões que a voz trovejou, e ele disse, não escrevas, sela-o, disse, serão esses 7 trovões os que serão revelados nos últimos dias? Veja, 7 trovões que nos dirão, o que nos dirão? Agora, isso não soa realmente bom? Vê, mas tenha cuidado do que você fala quando diz isso. Ele disse, não escrevas. Vem? Estes 7 trovões emitiram suas vozes, ele disse, não escreva isso. Veja, mas será selado no livro até o último dia. Continua dizendo, na mensagem, Cristo abrindo o entendimento dos seus discípulos, consequentemente, a boa terra são os escolhidos de Deus, os filhos e filhas de Deus, os discípulos do Senhor Jesus Cristo. Portanto, eles são aqueles aos quais Cristo abre o entendimento para compreender as Escrituras. Veja, por isso, aí está representado na boa terra, que são os que neste tempo final estariam recebendo essa etapa tão importante, a qual é a de preparação, e estariam compreendendo, entendendo tudo o que está Deus fazendo no meio do povo para essa preparação que é a que vai produzir em nós a fé de rapto, a fé para ser adotados, transformados. E compreender quem é. Quem é nosso amado Senhor Jesus Cristo, compreender o mistério da primeira vinda de Cristo e sua obra na cruz do Calvário, e compreender quem é o Filho do Homem em sua primeira vinda, e o mesmo é para a sua segunda vinda.
Na mensagem O Fruto da Boa Terra, pregada em 3 de dezembro de 1991, diz nos Estados Unidos, e esta bênção que está se derramando entre os latino-americanos e caribenhos, podemos ver que chegou à América do Norte, aos latino-americanos que vivem na América do Norte. No livro de citações, na página 12A, nos diz: parágrafo 115. E vocês creem que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre? E estou aqui para fazer conhecer a sua obra e sua forma. Durante os 15 e 16 anos que estive no campo, fui muito renuente a essas coisas, mas veio uma hora em que algo está se preparando para acontecer. A mensagem irá a outra nação e a outro povo. Mas enquanto estamos na presença do seu santo ser, creio que a igreja na América está quase para ser chamada. Ela terminou. Ela está lavada. Ela está pronta. A igreja real. E ele escreve: a trombeta é igual, a mensagem irá a outra nação, a outro povo. E escreve Latinoamérica e o Caribe. E aí também desenha a pirâmide às eras. E escreve: a mensagem irá a outra nação e a outro povo, e a flecha para a pedra angular. Continua dizendo: por isso a mensagem chegou à América do Norte, mas a mensagem caiu no programa divino para os latino-americanos, mas a mensagem caiu no programa divino para a Latinoamérica e o Caribe. Mas porquanto um latino-americano ou caribenho é latino-americano ou caribenho, não importa onde se encontra, porque em seu sangue leva o sangue latino, também leva a bênção de Deus para este tempo final. Por isso, a você chegou a palavra da hora para produzir o fruto, os resultados prometidos por Deus para o tempo final. E assim é para todos, não somente na América Latina e no Caribe, mas para todos os latino-americanos que estão nos diferentes lugares, países, continentes, até lá. Além de levar e chegar a mensagem que nos trouxe, que o anjo do Senhor Jesus Cristo, William Souto Santiago, nos trouxe também, neste tempo final, chegou lá também. Essa etapa tão gloriosa de preparação para a adoção, porque para todos os escolhidos é essa terceira etapa, porque não vamos daqui até que todos os escolhidos estejam preparados e tenha chegado todo este ensinamento até esse último escolhido, que estiver em qualquer parte do mundo e chegar essa etapa, esse ensinamento que está sendo dado desde a grande carpa catedral em Porto Rico. Vamos nos colocar em pé e assim deixamos esse tema, o mistério da boa terra, que é abençoada, que somos nós, os escolhidos de Deus, que neste tempo final estamos sendo preparados para a nossa adoção. Deixamos imediatamente conosco o nosso apreciado irmão e amigo, o Dr. William Souto Santiago.